dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Santuário Nossa Senhora da Salete para a celebração da Santa Eucaristia. Intenções de missa. Ação de graças a Edilene Primura. Dizimistas aniversariantes do dia. Berenice dos Santos e Celeste Aparecida Serafim. Aos dizimistas aniversariantes de casamento. Moacir Paixão e Valéria Paixão. Pedimos pela saúde de Maria Teresa Ruto e Leomar Bruno. Pedimos pelos falecidos do sétimo dia, Marlene Duarte Aguiar, Raquel Beltrão Martins, sétimo dia. E a ação de graças de aniversário de Berenice dos Santos e a ação de graças de Edilene, solenidade de Pentecostes. Reunidos na mesma fé e numa só família, celebremos a solenidade de Pentecostes, renovados pelo Espírito Criador e Unificador. Solidificamos nosso caminho de peregrinos de esperança e de mensageiros de perdão e da paz. Convido a ficarmos em pé para recebermos a procissão de entrada cantando o canto de abertura número 1. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos guia, e mais que vento passando, e ele só Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas à celebração festiva do dia de Pentecostes. Que bom estarmos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus. Por minha culpa, minha
compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Glorifiquemos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizais agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. O Espírito Santo, no qual fomos batizados,
Capacita-nos para falar a linguagem compreensível a todos, o amor. Ele nos reúne e nos envia para que sejamos portadores da paz e do perdão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse de uma forte ventania, que encheu a casa onde se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme Deus o Espírito inspirava. Oravam por Jerusalém, judeus e gregos, todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima a Cirene, também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses e diáconos. Todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa companhia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grandes, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito, renascem, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer: Jesus, eu, o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferenças de divindades de um mesmo que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é, embora tenha muitos membros, embora sejam muitos, formam só um corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vinde Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como fogo abrasado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos, bem-vindas à celebração do dia de hoje. É uma celebração festiva, não é? É a festa de Pentecostes. Em muitos lugares se diz que hoje é a festa de aniversário da igreja, ou a festa em que comemoramos o nascimento da igreja. Esta festa do dia de hoje, não é, encerra todas as celebrações, toda a liturgia própria do tempo pascal, coisa que já começou no domingo passado, pois, segundo a tradição católica e bíblica, o próprio Cristo ressuscitado permaneceu com os discípulos durante 40 dias. Aquilo que já dissemos várias vezes, mas que é sempre bom recordar, não é? Quando por 40 dias o ressuscitado esteve presente na vida dos apóstolos e dos discípulos. E aquilo que a gente dizia também no primeiro domingo da Páscoa, que a nossa fé na ressurreição, ela não acontece porque o corpo de Jesus desapareceu do sepulcro, mas porque nesses 40 dias o próprio ressuscitado apareceu falando com os seus e também com aqueles que não eram tão próximos a ele, com numerosas multidões. Então é nisso que a nossa fé na ressurreição se baseia, neste encontro das pessoas com o próprio ressuscitado. E a liturgia, a igreja recorda este encontro do ressuscitado com os seus durante os 40 dias chamados de tempo pascal. No domingo passado tivemos uma bonita festa também, a festa da Ascensão, quando concluídos aquele período de 40 dias, o ressuscitado retorna, volta para junto de Deus. E antes dele voltar para junto de Deus, ele tinha feito uma promessa. E a promessa de Jesus nunca é vazia, nunca é vã. Qual foi a promessa que ele havia feito? Quando eu voltar, quando eu estiver junto do Pai, de lá eu vou enviar sobre a igreja o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que a partir de agora, a partir de então, conduzirá os passos da igreja para que coloquem em prática tudo aquilo que até agora eu vos ensinei. Então, se domingo passado foi a festa da Ascensão, a festa do retorno de Jesus, hoje celebramos o cumprimento da sua promessa, quando é derramado sobre os apóstolos e sobre a igreja o próprio Espírito Santo, que, como ouvimos ali, não é? Diz que vem em forma de pomba e derrama como que línguas de fogo sobre a Santa Igreja. É este mesmo Espírito Santo que ainda hoje, 2000 anos depois, nós continuamos pedindo que Ele nos guie, que Ele nos ilumine e que Ele nos oriente. Agora, bonita esta tradição bíblica de mostrar a celebração original de Pentecostes muito a partir de um outro texto do Antigo Testamento. Eu dizia ontem na Capela Santa Cruz, onde eu celebrava à tarde, que nós encontramos dois relatos na Sagrada Escritura, ou dois momentos diferentes da chegada do Espírito Santo. Provavelmente, um deles é o mais realista, enquanto cronologia, enquanto teologia, o outro é levado também em conta. E esses dois momentos da chegada do Espírito Santo, nós vimos na liturgia de hoje. Talvez nem todos tenham percebido, não é? Porque eu digo que nem sempre na liturgia da palavra a Assembleia está com os ouvidos bastante atentos, bastante abertos para ouvir e compreender aquilo que nós dizemos com toda a propriedade
palavra do Senhor. A prova disso é que eu duvido que alguém aí tenha percebido quais são esses momentos diferentes que a liturgia de hoje disse que o Espírito Santo chegou, porque são tempos diferentes, são momentos diferentes. Perceberam isso na liturgia de hoje ou não? Se ninguém percebeu, reforço aquilo que eu sempre digo: precisamos ouvir mais com os nossos ouvidos e deixar que a palavra de Deus penetre direitinho por ela, chegue ao nosso coração e à nossa cabeça. Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, em que momento foi que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja? Em que momento foi no Evangelho? 3 dias depois da cruz, 3 dias depois da morte de Jesus na cruz, quando no primeiro dia da semana, domingo, os apóstolos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus, e Jesus, ressuscitado, aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Depois ele repete: a paz esteja convosco. Mostra-lhe as mãos, mostra-lhe o lado, não é? E depois disse ali o Evangelho que Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Portanto, segundo a tradição do Evangelho, quando foi a festa de Pentecostes, quando foi que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja? No terceiro dia da cruz, no dia da Páscoa, não é? Quando o ressuscitado aparece e sopra sobre eles o próprio Espírito Santo, 3 dias depois. No entanto, curiosamente, a primeira leitura de hoje que nós ouvíamos dizia outra coisa bem diferente: que o Espírito Santo não foi derramado no terceiro dia, mas que foi derramado sobre a igreja. Quanto tempo depois? 50 dias depois. Por isso que eu dizia que entre os 2 relatos, o do Evangelho provavelmente é o mais realista, mas o outro não é por acaso que ali está escrito. Nós já dissemos em várias ocasiões que o objetivo da Sagrada Escritura não é mostrar uma narrativa. O Evangelho ou a Sagrada Escritura não é um jornal diário, não é? Que a cada dia vai dizendo: olha, hoje aconteceu isso, e aí no dia seguinte, olha, hoje as notícias do dia são essas. Não é este o objetivo da Sagrada Escritura, mas tem todo um objetivo teológico. Então, por isso que essa questão da cronologia, de quando o Espírito Santo veio, se foi no terceiro dia, no domingo da Páscoa, ou 50 dias depois, cada uma das 2 versões tem a sua finalidade própria. No entanto, eu repito, ao que tudo nos leva a crer, o Cristo ressuscitado, quando aparece ali, ele já sopra e derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Mas então, de onde vem essa tradição bíblica de dizer que foi 50 dias depois? Exatamente para confrontar ou para fazer um paralelo entre o Pentecostes cristão, este que nós celebramos, e uma outra festa lá no Antigo Testamento que era celebrada 50 dias depois. Daí que vem a palavra Pentecostes, Penta, 5, 50. Disse a primeira leitura de hoje que 50 dias depois os apóstolos estavam reunidos, não foi? E ali disse que naquele lugar haviam pessoas vindas das mais diferentes regiões do mundo.
haviam partos, cretenses, elamitas, gentes que falavam línguas completamente diferentes. Aquela primeira leitura que nós ouvimos, feito ali pelo nosso pequeno da catequese, não foi? E aí o que é que acontece? O que foi dito? Que no momento que o Espírito Santo chegou, embora tivessem pessoas que falassem línguas diferentes, porque eram de diversas regiões, quando o Espírito Santo chegou, qual foi o primeiro milagre? Qual foi o primeiro sinal? Qual foi? Todos compreendiam na própria língua. Embora falassem línguas diferentes, todos compreendiam na mesma língua, porque esta linguagem era a linguagem do amor. E quando prevalece a linguagem do amor, então há uma plena compreensão. Eu sempre gosto de dizer que algumas mães, a minha mãe uma vez, quando eu era criança, dizia isso também. Quando ela falava uma vez, duas vezes, e eu não compreendia, e eu sei que quem é mãe aqui talvez já tenha dito isso alguma vez também. A mãe fala uma vez, duas vezes, meu filho vai tomar banho, e aí ele não vai. Daí a pouco ela dá uma volta ali, bota um pouquinho de água no feijão, não é? Depois ela volta e diz, meu filho vai tomar banho, e ele ainda não foi. Chega uma hora que depois ela falar uma, duas, três vezes, ela diz assim, eu estou falando grego? Conhece essa expressão? Quer dizer, a pessoa está falando a mesma língua, mas o outro não compreende. Eu estou falando grego que você não compreende, não é assim? É justamente o contrário da festa de Pentecostes. Um falava grego, outro falava hebraico, outro falava, mas pela linguagem do amor, todos se compreendiam. E disse que isso foi 50 dias depois da festa da Páscoa. Este texto tem como objetivo contrapor a um outro texto do Antigo Testamento, que por sinal está aí no folheto de vocês, mas que não foi a leitura do dia de hoje. Por quê? Porque lá no folheto do dia de hoje, se vocês peguem aí a última folha do folheto, por favor, vocês vão ver que tem uma outra celebração aí. Que celebração é essa que tem no finalzinho aí do folheto? A celebração que foi feita no dia de ontem, da vigília pascal não, da vigília de Pentecostes. Na vigília de Pentecostes tem um outro texto que é o que contrapõe a leitura da Páscoa. E o que é que diz esse texto aí que contrapõe lá no Antigo Testamento a leitura da Páscoa? Disse que um povo no meio do deserto disse assim, nós queremos ser o povo mais poderoso da terra. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos levantar uma torre, mas uma torre tão resistente, tão forte, que essa torre vai chegar até a altura dos céus. E eles falavam a mesma língua? Eles falavam a mesma língua? Sim ou não? Sim. Diz aí o texto que eles falavam a mesma língua, mas eles se reuniram em torno de um projeto. Qual era esse projeto? Ocupar o lugar de Deus. E aí eles começaram a construir a chamada Torre de Babel. E naquela Torre de Babel, quando eles começaram a construir, porque queriam mostrar o seu poder, queriam mostrar a sua prepotência, não é? Deus do céu olhando e dizendo, não estou gostando nada disso. E aí Deus disse, eu já sei o que é que eu vou fazer. O que foi que fez Deus na Torre de Babel? O que foi que fez Deus quando eles estavam construindo a Torre de Babel? Embolou a língua
que falavam a mesma língua, de um momento para outro começaram a falar línguas diferentes. Olhem o contraposto, olhem o contrário. Na festa de Pentecostes, todos falavam línguas diferentes, mas como prevalecia a linguagem do amor, todos se compreendiam. Na Torre de Babel, no Antigo Testamento, todos falavam a mesma língua, mas como queriam fazer uma torre alta para tomar o lugar de Deus, para mostrar o seu poder, aqueles que falavam a mesma língua começaram a falar línguas diferentes. E quando começaram a falar línguas diferentes, o que foi que aconteceu com o projeto? Como diz lá na Bahia, miou. Foi por água abaixo, não é? Por quê? Porque o que estava ali não era o projeto de Deus, mas era um projeto humano. E aí, para encerrar, porque teríamos assunto aqui para ir até a missa das 11, não é? A gente pode dizer que o projeto de Jesus, o projeto de Deus da igreja, é aquele projeto de Pentecostes. Por isso que a igreja sobrevive aqui 2000 anos depois, de vento em pouco, falando a mesma língua, apesar das dificuldades, dos problemas, dos desafios. Mas a igreja está aí 2000 anos depois. No entanto, o projeto de Babel, da torre, também continua. O projeto da torre de Babel também continua. Recentemente vimos aí também o povo querendo ser o suprassumo, o império, o poder, dizendo: nós não vamos construir a torre, não, mas nós vamos construir um muro, nós vamos nos isolar, porque nós somos os mais poderosos, porque nós podemos. Vamos fazer um muro, vamos nos isolar, vamos deixar os outros do lado de fora do muro, não é? E nós aqui estaremos protegidos. E antes do muro estar pronto, o que foi que aconteceu? A Babel se estabeleceu, não foi? Embora falassem a mesma língua, que não era o grego, não era o latim, não era o hebraico, quando os homens estão falando agora entre eles, os que estavam construindo o muro, às vezes a gente tem que tirar as crianças da sala para não ouvir o que um está dizendo do outro, não é verdade? Temos acompanhado aí. É a nova Babel, é um novo projeto que não é o de Pentecostes, mas é o da torre. Nós seremos os poderosos, nós vamos mandar no mundo. Mas aí Babel se estabeleceu. Embora falem a mesma língua, mas já não se compreendem, não é? Então a gente vê que tanto o projeto de Pentecostes quanto o projeto de Babel continuam muito atuais. De que lado nós estamos? De Pentecostes, projeto da igreja, o projeto do amor, ou o projeto da Torre de Babel, ou dos muros que criam separações, divisões? Pensemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Deus Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai
Façamos agora as nossas preces. A resposta das preces pode ser lida ou cantada, não sei a língua de canto. Vamos fazer rezadas mesmo? Façamos as preces. Imploremos a Deus que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar sua renovação pascal, dizendo: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. sobre a Igreja mexida jubilar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Sobre nossos governantes. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Sobre nossas famílias. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Sobre os doentes e os desanimados. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Sobre todos os povos e nações. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Juntos rezemos. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Sentados, junto com o pão e com o vinho, nós vamos oferecer a Deus a nossa vida, os frutos do nosso trabalho e também. Ao seu santuário Orai, irmãos e irmãs,
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois, para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na produção de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito somos um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, com o nosso bispo Odilo, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas que estão dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida. Hoje lembramos de maneira especial no 7º dia de Marlene Duarte e de Raquel Beltrame, ambas falecidas há 7 dias. Lembramos também de Jonas Dark, Gladys Junqueira, Maria Palizani, Maria Elizabeth Andrade, Cidinha Veloso e todos os outros, todos aqueles que não mais estão entre nós. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cristo nosso.
Felizes os convidados e convidadas para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os nossos pecados e o pecado do mundo inteiro. Que o corpo e o sangue de Cristo sejam força para nós nesta vida e nos conduzir à vida eterna. Senhor, vem dar-nos sabedoria e nos faz como Deus quis, e assim faremos na Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o entendimento e nos ajuda a compreender para nós sermos como alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, como é dado, mas nós não damos, assim embora, Deus é a essência, pensas que é pão, mas nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho que nos faz sábios para guiar homem e mulher, jovem e velho, nos guiaremos ao seu altar. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos sabedoria e nos faz tudo como Deus quis, e assim faremos na Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor,
Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos lembrar que o dia de Corpus Christi se aproxima, será no dia 19, não é? Às 14 horas nós nos reuniremos na Capela Santa Cruz, ali ao lado do Colégio das Irmãs, na descida da Voluntário. Faremos um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Depois, às 14h30, 14h40, sairemos em procissão, subindo a Voluntário, passando aqui pela Rua da Chácara Souza, em direção ao Santuário, onde teremos a bênção do Santíssimo e a Santa Missa. Para o tapete, a gente pede que quem puder traga aí roupas de bebê, de criança, não é? Para que a gente faça aqui o tapete como tradicionalmente costumamos fazer. Tragam o quanto antes para o pessoal que organiza o tapete também possa se preparar. Então, dia 19, festa de Corpus Christi. Quem ainda não pegou a sua ação entre amigos do carro, na saída da missa, pega. Se já pegou um, pega outro. É uma chance maior ainda de levar este carro, não é? E também de colaborar com o santuário Nossa Senhora da Salete. Tem algum aniversariante aí presente, não? Você, vem aqui, vamos pedir a bênção de Deus. Isso. Tem mais algum outro? Muito bem. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e proteja. Que Ele ilumine suas vidas, livrando e protegendo de todo mal. Que venha sobre vocês no dia de hoje e que permaneça para sempre a bênção de Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Parabéns, Deus abençoe, hein? Tem alguém indo pela primeira vez ao santuário? Ninguém pela primeira vez? Ali, vindos de onde? Da Casa Verde. Vindos de onde? Cachoeirinha. Tem medalhinha ali? Tem algumas poucas aqui. Vem buscar aqui a medalhinha e a oração a Nossa Senhora da Salete, não é? Bem-vindos aqui entre nós. Bem-vinda, tá bom? Aí tem a medalhinha e a oração da Salete. Queridos irmãos, queridas irmãs, a celebração de hoje, dia de Pentecostes, termina de uma maneira muito bonita. Antes da bênção final, tem um rito que é feito. E eu gostaria de chamar as crianças para me ajudarem nesse rito que a gente vai fazer agora. Podem vir aqui perto do circo. Eu vou explicar esse rito, que é o rito de encerramento da celebração de Corpus Christi, não, né? De Pentecostes. Podem vir aqui as crianças que eu vou explicar o rito que é próprio dessa missa. Crianças, como é o nome dessa vela? Como é o nome dessa vela? Como é? Círio Pascal. Círio Pascal. Alguém aí lembra que dia foi acesa essa vela, esse círio? Pela primeira vez? Na noite do dia da Páscoa. E a gente disse que durante os 50 dias da Páscoa, toda vez que esta vela, que é o Círio Pascal, ficasse acesa, a gente ia olhar para essa luz e ia lembrar que ela simboliza a luz do próprio Cristo, não é? Que venceu as trevas da morte. Então, durante todo o tempo pascal, o círio é um sinal do Cristo ressuscitado entre nós. Como o tempo pascal agora termina, o que é que a gente faz com esse círio?
apaga. E quando é que esse círio vai ser aceso de novo? Não é na Páscoa do próximo ano. Não, na próxima missa a gente não acende. O círio só fica aceso durante o tempo pascal. Fora o tempo pascal, tem um outro momento que o círio pascal é aceso. Toda vez que tiver um batismo, um batizado na igreja, aí se acende o círio pascal durante o batizado. Sabe por quê? Porque na igreja primitiva não tinha batizado todo domingo como tem hoje em dia, e nem uma vez por mês como tem aqui no santuário. Oi? Hoje é o batizado da Alice? Sua irmãzinha bebê, então já a gente vai ver, tá bom? Então o que é que acontece? Os batizados na igreja primitiva só aconteciam uma vez por ano, e era na noite da vigília pascal, na noite em que ia se celebrar a Páscoa. Todos os batizados eram sempre naquela noite. Depois a igreja foi crescendo, e precisou se fazer batizados fora daquele dia também. Então o que é que acontece? Para marcar a unidade com aquele dia da Páscoa, então toda vez que tem batizado, aí se acende o círio pascal, mesmo não sendo no dia da Páscoa, mesmo não sendo no tempo pascal. Agora, o mais bonito de tudo isso, sabe o que é? É que a gente vai fazer aqui agora 2 orações. Uma oração é antes de apagar essa vela, agradecendo a Deus pelo Cristo ressuscitado no meio de nós, mas depois a gente vai soprar juntos, apagando essa vela. Aí depois que a gente assoprar juntos, apagando essa vela, aí o padre vai fazer uma outra oração, pedindo, sabe para quê? Cuidado aí, tá bom? Aí o padre vai fazer uma outra oração, pedindo, sabe o quê? Para que Deus acenda essa velinha, a vela do círio, dentro de cada um de nós, para que onde a gente for, a gente seja um círio aceso na vida de quem encontrar a gente. Como é seu nome? Lorena. Aí Lorena, na hora que a gente apagar esse círio e o padre fizer uma oração aqui sobre você, Lorena vai se tornar um círio também. Na hora que Lorena estiver na escola, ela vai ser um círiozinho aceso lá na escola. Como é seu nome? Rafaela. Na hora que o padre apagar esse círio aqui, ó, vai fazer uma oração para que Rafaela seja um círiozinho lá onde ela faz balé junto com as outras crianças, não é? Aí ela vai ser um círiozinho aceso lá também. Como é seu nome? Maria Luísa. Quando o padre apagar essa vela aqui, vai fazer uma oração para que Maria Luísa seja um círiozinho aceso lá no condomínio onde ela mora. Não é bonito? Então, cadê a cerimoniária, o coroinha aqui com a oração? Cadê? Está aqui. Então, na hora de apagar, vocês me ajudam a apagar, tá bom? Na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado, para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos nós mesmos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo, para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no caminho do dia a dia. Cristo, que é luz do mundo.
lá no dia de Pentecostes, quando Cristo ressuscitado derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, como foi que ele derramou o Espírito Santo? Como foi? Soprando. Ele soprou o Espírito Santo sobre eles. Então agora a gente vai soprar junto. Vamos lá? Espera aí. 1, 2, 3 e... Isso! Agora olha que bonita essa oração que a gente vai fazer agora. Dignai-vos, ó Cristo, acender as nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo refugiam constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Dai-nos nós mesmos ser velas acesas, que dissipam as trevas do mundo e iluminam o tempo presente, não é? Iluminam as dúvidas e as incertezas. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Como é o seu nome? Sim. Tiago. Como é o seu nome? Gabriel. Como é o seu nome? Luiz. Lorenzo. Como é o seu nome? Sim. Thomas. Gabriel. Apagamos essas velas. Quem é que deve ser essas velas agora, onde for? Nós, não é? Querem ser velas no mundo? Então vamos dar uma salva de palmas para as crianças. Por onde vocês devem ser sinais de luzes, não é? Sinal de luz que ilumina o mundo, tá bom? O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora da Salete, venha sobre todos nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Viva Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora! Viva as crianças! Viva o povo de Deus! Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Reacender as chamas se apagam, reclamar os corações, domingas de fogo. O Espírito de amor, enviar o mundo, destruir, reanimar.
Quem esqueceu o celular na igreja, está ali na mesa do vizinho. Quem esqueceu o celular na igreja, este celular está na igreja do vizinho. Na mesa do vizinho.